E aí galera, tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um episódio do Talk AM. Dessa vez nossa convidada é a Fernanda. Oi, gente. Professora de inglês, graduada em serviço social e com outras qualificações. Ela vai falar um pouquinho da experiência dela como professora, como ela chegou, né? Uma vez que ela primeiro se formou em serviço social, né? E aqui, claro, o Álvaro. E aí, rapaziada? E a gente vai começar com uma pergunta para Fernanda. Fernanda, qual foi o momento que você percebeu que você seguiria essa carreira de professora de inglês? Na verdade, eu acredito que eu não percebi. Na verdade, as coisas foram me levando a ser professora, né? Porque num primeiro momento, como você já falou, eu fiz serviço social, né? E eu fiz serviço social, na verdade, também não foi um desejo meu. Eu acho que tudo na minha vida foi assim, sabe, Deus me colocando em determinadas situações. E tanto o curso de serviço social quanto a minha profissão de hoje foram coisas assim que eu não tinha almejado. E que acabaram acontecendo. Entendi. Mas no caso, quando você fez o serviço social, foi o primeiro curso que você fez, na verdade, né? Foi o primeiro Você curso. Passou. Qual era o seu desejo ali na faculdade, em um curso superior? A partir do momento que eu comecei a fazer serviço social, que eu comecei a gostar, né? Porque, na verdade, eu gostava do curso, mas ao mesmo tempo eu não gostava tanto, porque eu não me identificava tanto com as ideologias do curso. Sim. Né? Quem estuda em uma universidade pública sabe do que eu estou falando. E aí eu não me encaixava perfeitamente naquele curso, mas como eu estava fazendo o curso, eu tinha uma vontade muito grande de atuar na área, né? Na área da saúde. Então eu queria ser uma assistente social na área da saúde. Mas aí as coisas acabaram que não aconteceram dessa maneira. Entendi, mas quando você fez o Enem, no caso, porque como ela falou, ela fez o curso na UFAL, que é a universidade aqui alagoana, sabe? Federal, no caso. Mas quando você fez ali o Enem para passar para... Era o Enem ainda? Era o Enem. Era o Enem já, né? Na verdade, eu fiz o PSS, né? Eu fiz o PSS e fiz o Enem. E aí eu acabei não passando de primeira. Fiz o PSS, foi o último ano de PSS, eu fiz esse último ano. E aí eu não passei. E assim, foi uma decepção muito grande, porque quando eu fiz esse PSS, eles anunciavam na rádio. Eles anunciavam na rádio. E eu não sei se vocês lembram, eu vou revelar aqui um segredo. Né? Nós somos irmãos. O Álvaro, o Matheus, nós somos irmãos. Somos em 4, né? Eu lembro. E aí eu acho que vocês lembram como foi doloroso pra mim. Quando estavam anunciando. E aí ele parou no na. Ele fez na. Foi. E aí, meu Deus, sou eu. E aí não era. E aí ele passou do na pra, acho que o nó, não sei. Eu já vi que não era eu. E aí eu desabei a chorar. Porque quem me conhece sabe que eu sou muito emotiva. Né? E a expectativa tava muito alta. E aí eu acabei descobrindo que eu não passei por causa de 2 pessoas. Né? Primeiro vestibular, não passei por causa de 2 pessoas. Não ouvi o meu nome na rádio, que era um sonho. Depois disso, acabaram-se essas coisas, né? De anunciar os classificados na rádio. E aí eu nunca tive esse desejo realizado. Mas aí passou, né? Eu estudei mais um pouquinho, mais um ano. E, na verdade, eu não estudei muito nesse ano que eu passei. Né? O que aconteceu nesse ano foi que eu estudava eu trabalhava já no Procon Alagoas. Sim. Eu já estava há uns anos no Procon Alagoas. E aí eles chegaram pra gente e falaram assim, vocês terminaram o ensino médio e agora é necessário que vocês façam uma faculdade. Se vocês não fizerem uma faculdade, vocês vão perder o emprego aqui no Procon. E eu amava trabalhar no Procon Alagoas. Mas o Procon era como se fosse um estágio, né? Era como se fosse um estágio. Na verdade, o nome do programa era Jovem Multiplicador. Muitas pessoas conhecem os jovens aprendizes, né? Tá. E o Procon, ele trouxe essa outra nomenclatura. E aí eles falaram, né, deram esse ultimato aí. Se vocês não fizerem uma faculdade agora, vocês vão perder a vaga de vocês no estágio. E aí eu fiquei, e agora? Né? Fiquei tensa. Porque assim, eu amava trabalhar no Procon. Eu trabalhava só 4 horas, né? A gente começou ganhando R$150. Então era bem pouquinho. Que na época não era nem meio salário. Que na época não era nem meio salário. E aí
começamos ganhando 150, aí aumentou para 340, eu acho. Que aí já era o meu salário. Que aí já era meio salário. E aí, depois disso, eles já foram para um salário. E assim, eu achava o máximo, né? Nas Um mesmas salário 4 horas. trabalhando 4 horas. E eu achava o máximo, porque eu ia ter tempo de estudar, tranquilo. E era perto de casa, né? E era bem pertinho de casa. Não precisava nem pegar ônibus, nenhum transporte. Ia a pé. E aí eu fiquei, e agora? Eu tenho que passar. Se eu não passar, eu vou perder o meu emprego, que eu amo. E aí eu lembro que eu fiz o Enem. E aí eu fui ver lá no SISU. Né? Ainda é o SISU. Sim. E aí eu fui ver o SISU, qual era a nota de corte nos cursos que tinham. E eu tinha uma vontade de fazer jornalismo. Na época, não sei se vocês lembram. Eu queria fazer jornalismo. E aí, era um sonho da manhinha também, que ela queria algum filho que fizesse jornalismo. E aí eu queria fazer jornalismo, mas a minha nota não estava dando. A nota estava muito alta. E eu disse, e agora? E agora? Aí eu fui vendo os cursos, as opções. Foi quando eu cheguei em serviço social. Eu disse, parece bacana, vamos ver. Me inscrevi. Passei. E aí eu comecei. Aí foi assim, né? Foi uma segunda opção, no caso. Foi uma segunda opção. E assim, é engraçado que depois que terminou tudo, assim, as classificações e tal, a minha nota teria dado para jornalismo. Né? Tipo, alguém desistiu, foi? Não, é porque realmente a nota de corte ela começa alta e depois ela vai entendi. diminuindo, ela vai caindo, né? Aí não tem nem como voltar atrás. E na verdade eu já tinha começado. Eu também não tinha muita experiência nessa área assim de faculdade e tal, né? E aí eu deixei pra lá, mas eu vi que minha nota teria dado. Tem isso mesmo, porque quando eu passei para contabilidade, eu também não tinha nota para passar de primeira, e eu fui chamar logo em seguida, e foi até rápido. Mas tem isso, mas assim, como a gente é 4 irmãos, ela é a mais velha, ela foi a primeira a passar por todo tipo de processo, né? Inclusive da universidade, né? Aí ninguém tinha experiência aqui em casa, aí também não conhecia muita gente com experiência, né? E acabou que passou para serviço social, né? Mas como você falou, aí você entrou no curso e você não se adaptou tanto porque não se encaixava tanto, mas eu acho que até a sua profissão ali no Procon, ela tinha uma certa semelhança, né? Com essa área de serviço social ou não? E você atender as pessoas assim, com certas necessidades? Eu acho que só em relação a atendimento ao público mesmo, né? Porque são coisas totalmente diferentes. O Procon é mais na área do direito, né? Então, a gente atendia as pessoas que precisavam de orientações quanto ao direito do consumidor. Né? E já o serviço social é uma coisa totalmente diferente. E não tinha nada a ver. Só essa questão mesmo de atendimento ao público, mas de resto, bem diferente. Então, realmente, o curso ele não reforçou algo que você já estava experienciando ali? Nada. Ou, no caso do trabalho, também não? Também não. Não, né? É totalmente diferente. E qual foi o momento que você, assim, você foi fazendo o curso tal, e você percebeu que talvez não era a sua, mas você continuou fazendo, não sei, qual era o seu pensamento? Eu vou terminar, vou tentar passar no concurso, como você falou, que ainda foi fazendo o curso e pensando em trabalhar na área da saúde. E, tipo, qual foi essa virada de chave de você pensar, não vai dar pra eu trabalhar nessa área? E você começou também, ainda fazendo o curso, eu lembro que você fazendo serviço social, você começou a fazer um curso de inglês lá na UFAL, né? Exatamente. Como foi isso? Na verdade, eu fiz todo o curso e realmente, como eu falei, eu me sentia um peixinho fora d'água. Mas como eu estava fazendo o curso e eu queria terminar o curso, que assim, é algo muito difícil, né? Quem estuda em faculdade pública, percebe que não é fácil, né? Eles absorvem, eles sugam muito da gente, da nossa energia. É assim, é fato, né? E aí eu queria terminar aquele curso. Eu queria até o fim, né? E aí, no meio do curso, acho que já para o final do curso, aconteceu uma coisa bem complicada na minha vida pessoal. E aí, a gente precisou sair de Alagoas. Saí de Alagoas, fomos para o Rio Grande do Norte. E lá foi onde eu comecei a escrever o meu TCC. Você já estava em qual período? Eu já estava no sexto para o sétimo, acho que no sétimo já, sexto para o sétimo, por aí. 7 de 8, no caso. De 8, já estava lá no finalzinho, finalizando. E aí a gente foi embora e eu fiquei muito aflita, porque eu já estava muito nervosa com a situação que estava acontecendo. E aí veio ainda essa questão do TCC. Nossa, eu tenho que terminar o TCC, vou fazer o TCC. Todo mundo faz um bicho de 7 cabeças com o TCC. E aí eu vou fazer o TCC nessa situação que eu tô. Não estava bem Você emocionalmente. fez sozinha também? TCC? Não.
Eu fiz com uma parceira de TCC, a Jéssica, né? Minha amiga, parceira, muito parceira minha. Até hoje você tem contato? Tenho contato com ela. E assim, eu sou muito grata a ela, a Jéssica. Beijo, Jéssica. Porque ela aceitou essa loucura, né? Porque a gente foi embora, a gente foi para outro estado. Eu tive que entrar em contato com acho que era coordenadora de TCC, que ela tinha sido minha professora na faculdade. Entrei em contato com a minha orientadora também de TCC. E aí eu disse, elas não vão aceitar, porque eu estou em outro estado. Como é que ela vai querer me orientar em outro estado? Como é que a minha parceira de TCC vai querer, né, uma pessoa que está em outro estado? Né? Porque assim, é complicado. TCC é uma coisa muito importante. E aí eu, não, vou mandar um e-mail, vou aguardar, vamos ver o que eles vão falar, porque se não der certo, eu vou ter que transferir o meu curso para Natal. O UFRN. É. E assim, era uma coisa que eu não sei se também daria certo. Sim. Mas eu fiz, né? Eu mandei o e-mail, e aí primeiro me respondeu a coordenadora de TCC, e ela disse que eu poderia fazer a distância mesmo, né? E falou que eu sempre fui uma boa aluna, e que eu poderia fazer isso. Eu disse, ai, meu Deus, obrigada, porque eu não esperava por isso. A minha orientadora também de TCC entrou em contato e disse, Nara, pode fazer. Vou orientar você daqui mesmo, tudo certo. E a minha parceira de TCC foi uma parceira, assim, foi uma coisa de Deus, porque todo mundo aceitou, né? E ela aceitou, e ela aceitou pela situação também que eu estava passando, ela sabia de tudo. E ela foi uma amiga, assim, nossa, eu agradeço muito, de coração mesmo, as três, né? E aí eu escrevi esse TCC de um jeito muito complicado, né? Porque a gente foi para um estado, a gente não estava com emprego, né? A gente estava sem acesso à internet. O meu notebook, ele não estava querendo carregar. Gente, que situação. Uma série de fatores. E eu estava com o psicológico muito abalado. Então eu fiz aquele TCC de um jeito que, meu Deus, né? Todo mundo fala mal do TCC. Ai, o TCC. E eu fiz o TCC daquele jeito. E quando tinha que fazer, assim, para deixar claro pro pessoal, tinha que fazer na Lan House. Isso. Toda a digitação e tudo exatamente, mais, né? Exatamente, porque a gente não tinha acesso à internet ainda onde a gente estava, né? Até porque a gente estava numa situação financeira muito difícil. Então, eu tinha que andar, né? Era um caminho até longo, para chegar até uma Lan House. E quando eu chegava nessa Lan House, eu tinha que fazer a pesquisa. Aí eu passava as pesquisas do que, assim, artigos, livros, TCCs, e eu passava esses artigos para o meu pendrive, para quando chegasse em casa, pudesse ler no meu notebook quebrado, e aí eu pudesse fazer o resumo, para daí, então, escrever o meu TCC. E foi assim que eu fiz o meu TCC, desse jeito. E quando eu olho para trás, o que eu penso é o seguinte, meu Deus, imagine se eu tivesse naquela situação que eu estava, e não tivesse nada para fazer. Nada ocupando a minha mente. Porque as pessoas podem pensar assim, meu Deus, fazer um TCC desse jeito. Mas eu penso o contrário, porque e se eu não tivesse nada para fazer? Nada para ocupar a minha mente? Eu já estava mal. E se eu não tivesse nada para ocupar a minha mente naquele momento? O que teria sido de mim? Então, é por isso que eu acredito que as coisas cooperam para o nosso bem, sabe? Que Deus faz as coisas de uma maneira que elas cooperam para o nosso bem. E eu acredito que aquela situação difícil, complicada, cooperou para o meu bem naquele momento. Aí conseguiu, né, concluir. E aí eu concluí, a gente acabou voltando para Maceió, porque tudo deu errado. Tudo deu errado em Natal. E aí a gente voltou para Maceió, e no que a gente voltou, foi quando eu comecei a fazer o curso de inglês, né? Eu ia até perguntar sobre isso, porque você sempre gostou de inglês. Sempre. Aí você já ia aprendendo com as músicas, filmes, né? Vocês lembram da época do High School Musical? Lembro, é o que eu mais lembro, é isso. Eu adorava. Acho que começou até daí, né? A gostar, né? Eu acho que, assim, acho que antes, porque eu lembro na época que eu estudava ainda na escola Rose Kelly, escola né, quando a gente era criança, e eu já gostava de inglês ali. Né? Eu já tinha uma facilidade muito grande nas aulas de lá da escola, né? E aí isso foi crescendo, eu fui crescendo e isso foi crescendo junto comigo, né? Aí veio várias coisas, filmes, e, enfim, mas eu fiquei muito tempo assistindo High School Musical. E eu aprendi muito com High School Musical, né? E é o que eu falo pra muita gente que me pergunta como aprender inglês e tal. Mais rápido, né? Como aprender mais rápido. E, assim, com diversão também, gostando do que você tá fazendo. Série, filme,
sabe? Coisas que você gosta de assistir. Você Porque vai, acaba sendo um assiste, lazer também, né? você assiste e repete, repete, repete. Algo que você goste mesmo. Gente, não tem como vocês não aprenderem. Aprende muito, né? Mas realmente eu fiz um curso também, né? Eu fiz um curso que foi o que me ajudou até com relação à conversação, porque é super necessário você conversar. É necessário você ter um diálogo para você realmente saber se você está, de fato, aprendendo um idioma, se você consegue desenrolar uma conversa e tal, né? Então, foi isso. A gente voltou, né, para Maceió. Aí você já tinha entregue o TCC? Aí não. Aí, no caso, a gente voltou para Maceió. E aí, eu tinha que voltar para Maceió de todo jeito para apresentar o TCC. Eu tenho que defender o meu TCC. Eu tinha que defender, né? Eu estava muito nervosa, como todo mundo fica. Mas a gente defendeu o TCC, eu e minha amiga Jéssica. E, nossa, foi muito bom. Porque foi um esforço muito grande, né? E conseguir a nota que a gente conseguiu depois daquilo tudo, para mim foi uma vitória muito grande, sabe? A gente ficou com 9,5, né? 9,5. E aí eu não acreditava, eu disse, não acredito, 9,5. Que coisa, né? Que maravilha. Por quê? Qual é a nota necessária? Eu acho que para passar 7, né? Mas a partir de 9, se eu não me engano é a partir de 9, eu acho que é a partir de 9 ou 9,5 mesmo, que o seu TCC ele vai para a Biblioteca Central. Caramba. Porque você alcançou uma nota alta. Entendi. Então, para mim, ali foi meu momento de honra. Entendi. Se torna um referencial, honrada, né? Exato. Tá lá, gente, meu TCC na Biblioteca Central da UFAL, né? Então, assim, eu fiquei extremamente feliz. Nossa, todo esforço valeu a pena. E que esforço, né? Foi um esforço muito grande, não só meu, mas de vocês também, né? De manhinha. E minha mãe fez, a nossa mãe, né? Ela fez coisas assim que vocês nem imaginam para que eu conseguisse me formar, né? E eu não posso falar muito, senão eu vou chorar. Aí... Mas é isso. Aí, após a conclusão, aí como foi o mandamento, até chegar no inglês, proposta de começar a trabalhar com o inglês, né? Pronto. Aí, no caso, eu comecei a fazer o curso, né, de inglês. Aí tava no... Tipo, você defendeu o TCC e já tinha concluído, pagado todas as matérias? Não, como na verdade a gente viajou, né? Quando eu voltei, eu tinha algumas matérias pendentes. E aí eu tive que pagando, pagar, né? Essas matérias. Faltavam poucas, né? Mas aí eu ia para a UFAL para finalizar essas matérias e para cursar o curso de inglês. Aí eu ia para as duas coisas. E daí tu já ia bem mais leve, porque tipo, mais o mais leve, difícil já tinha passado. Eu já tinha defendido o TCC, né? Tinha conseguido uma nota boa, então eu já estava bem mais tranquila. E aí foi assim, foi uma coisa de Deus. Aí foi um semestre você fazendo o curso de inglês, enquanto pagava também essas matérias restantes? Eu fiz isso, acho que deu um semestre ou 2, eu não estou me recordando muito bem, mas foi mais ou menos isso, um semestre ou 2. E aí, quando eu comecei já o curso, surgiu a oportunidade de dar aula já na escola. Numa escolinha, tá? Uma escolinha bem pequenininha, isso. Aula de inglês, né? E aí, eu fui pra entrevista e, na verdade, eu não tinha experiência nenhuma. Mas eu disse, não tá aparecendo nada. Eu não tenho nada a perder. E aí, eu fui lá e era pra dar aula do Jardim 2 até o 9º ano. E aí, eu fui me embora. Com a cara e a coragem. E aí, assim, deu tudo certo, sabe? Era uma escola muito pequenininha, não tinha muitos recursos, então, assim, eu não tinha recursos mesmo para dar as aulas que eu queria dar. E também eu não tinha tanta experiência, né? Não tinha essa experiência toda, a experiência que eu tenho agora. E aí eu fui para essa escola, eu passei 1 ano lá. Depois dessa escola, apareceu outra escola, né? E aí nessa escola eu comecei a dar aula também do Jardim 2, mas aí eu já peguei o ensino médio, né? Foi. E meninos maiores do que você já. Os meninos todos maiores do que eu, não todos, né? Mas assim, e as idades também eram parecidas, né? Porque eu comecei a dar aula muito jovem. E eu tinha alunos que tinham mais de 20 anos já também, no ensino médio. E aí era complicado. Era muito desafiador. Porque eles veem assim a professora jovem e aí eles não têm tanto respeito, né? É complicado. E essa foi uma das coisas que me desanimaram nessa época. Isso. Aí eu passei 3 anos nessa escola,
né? Dando aula do Jardim 2 até o 3º ano do ensino médio. Mas eu estava muito desanimada. Muito triste, muito... Justamente porque você dá aula para adolescente é muita bagunça, sabe? Sim. E assim, o desinteresse era muito grande. Então, eu entrava na sala de aula, eu queria dar a minha aula e ver a empolgação dos alunos, mas eu não via. Claro que tem as exceções, né? Eu tenho alunos até hoje, né, que eu vejo assim e fico muito feliz, né? Na faculdade, fazendo direito, fazendo medicina, enfim. Eu fico Ser muito professora feliz. tem muito disso também, né? É muito gratificante. E aí, Mas aí eu tava muito desanimada por causa disso, né? Entendi. E porque também, na época da pandemia, eu passei por uma situação muito complicada também, né? Que a escola diminuiu o salário, né? Nem chegou a avisar, assim, e diminuiu o salário. E era muito complicado, né? Eu tive crise também de ansiedade nessa época. E as aulas estavam sendo online, né? Online, tava sendo online. E aí, eu tava muito nervosa, muito ansiosa, não tava feliz. Aí foi quando eu decidi que eu ia fazer outro curso. Aí eu comecei a fazer administração. Sim. Como eu já tinha feito serviço social, e aí eu consegui aproveitar algumas disciplinas, eu fui direto pro 5º período de administração. Caramba. Foi. E aí eu comecei, gente, eu amei o curso de administração. Eu amei o curso de administração, de verdade. E, assim, porque eu tava gostando das disciplinas, eu tava indo bem, eu tava entendendo até as matérias de cálculo. Tava até ensinando pros colegas. Eles nem lembrava que eu gostava tanto de matemática. E aí, eu comecei a fazer o curso. Nessa época, a minha atual coordenadora me ligou. E aí ela falou, Nara, a gente tem uma vaga aqui na escola tal. É uma escola, assim, gente, que já tá há 45 anos no mercado. É uma escola, assim, de muita credibilidade, sabe? Que, nossa, assim, eu gosto muito de trabalhar lá. Eu amo Mas trabalhar você lá. já conhecia ela? Mas eu conhecia de outra escola. Entendi. Né? Eu trabalhei um tempo com crianças em outra escola também. E aí eu a conheci lá. Ela me ligou e aí falou sobre a vaga. Gente, mas eu tava tão triste com a profissão. E eu tava tão insegura também. Por causa da escola, assim, por ela ter 45 anos já no mercado. Eu disse, meu Deus, é muita responsabilidade, eu não vou dar conta. E eu lembro que eu pedi a Deus que Ele me desse um trabalho numa escola de criança. Né? Porque eu amo inglês e eu amo criança. Eu pedi a Deus. Aí Deus me deu. Aí eu disse, não. Imagine. Eu disse, não. Pra coordenadora. Eu disse, não. Eu disse que não, obrigada, mas eu tô fazendo administração agora. E não dá. Eu disse, não. Gente, quando eu paro pra pensar nisso, na minha insegurança, quantas coisas a gente não deixa de fazer porque a gente não confia em si mesmo. Entende? E naquele momento eu não confiei em mim. Não confiei. Nem um pouquinho. Sabe? E eu não recebi, eu não agarrei a oportunidade que eu tinha pedido para Deus. Sim, Entendi. Aquilo ali foi uma prova, assim, de uma insegurança tão grande que eu estava tendo naquela época. Por que eu fiz aquilo? Aí eu continuei na mesma escola, nas mesmas condições, né? E continuei triste. Porque eu não estava feliz, eu não estava trabalhando com o público que eu gosto de trabalhar, sabe? Nada contra os adolescentes, tá, gente? Mas, assim, realmente, para ser professor de adolescente, é assim, você precisa... Eu nem sei, assim, é complicado. Porque realmente É uma fase difícil. é uma fase complicada. E eu não falo nem assim que só ser professor de adolescente. Mas a questão é, o que eu amo fazer? Entende? Eu acho que você tem que buscar na sua profissão o que você ama fazer. Eu estava esses dias olhando o Instagram e eu vi esse post que falava assim, as 3 coisas mais importantes que você deve escolher na vida. É com quem você vai se casar, onde você vai morar e a sua profissão. Né? E é importante que a gente escolha algo que a gente ama. Sabe? Algo que a gente sabe que a gente vai fazer a diferença. A gente só faz a diferença quando a gente ama aquilo. Entende? Porque se a gente não ama, a gente não vai dar o nosso melhor.
A gente pode até, sabe, tentar, mas não sai da mesma maneira, entende? Então, assim, é bem por aí. Aí como foi essa... Você voltou, continuou na outra escola, né? Eu continuei na outra escola ainda. Aí Eu passou. continuei por alguns meses. Sim. Ela me ligou no início... Gente, eu não me lembro se foi... Eu acho que foi 2021. E aí, quando foi outubro do mesmo ano, Sim. ela me ligou novamente. Aí eu disse, e agora? Eu ainda estava insegura. Mas aí eu falei com a manhinha, né? Conversei com vocês. E aí vocês disseram, vá. Eu disse, é o que eu pedi a Deus. Eu vou negar a segunda vez? Mas qual era o principal motivo de, eu não quero, sendo que você já estava em outra? Que atendia A criança, né? crianças e mais velhas, né? Atendia, mas eram escolas menores, sabe? E eu achava que uma escola maior, de nome, né? Que já estava no mercado há mais de 40 anos. Sim, entendi. Que era uma responsabilidade muito grande. E querendo ou não, é localizado numa parte aqui Mais do nobre, pessoal, né? o pessoal que tem mais poder aquisitivo, né? Você vai estar lidando com crianças assim ricas, né? Digamos, e que por padrão vão ser mais, como é que eu posso Exigentes. falar? Exigentes, exatamente essa palavra, né? Então talvez isso contou pra você, né? Eu acho que foi todo um contexto, na verdade, né? E aí, realmente, eu ainda estava com um pouco de medo, né? Mas eu disse, não, eu vou. E aí eu fui, conheci a escola, né? Dei uma aulinha bem rápida ali para algumas turmas. E eu disse, é isso. Aí de primeiro, embora. como foi quando chegou? Porque você falou que na outra você não gostava muito pela idade, né, das crianças, enfim. Aí E os como foi? recursos também, né? Que E como foi chegar nessa escola que você, caramba, bem diferente, né? Creio que seria, né? Que era. E é bem diferente. Na verdade, foi um sonho, sabe? Porque era o que eu tinha pedido. Sim. Eu quero trabalhar com inglês e quero trabalhar com crianças. Então, foi perfeito, né? E lá atende crianças de 1 ano até 7 anos no máximo. E, assim, é a faixa etária que eu amo. Então é criança mesmo, né? Criança mesmo. Então, é a faixa etária que eu amo mesmo. E aí, assim, eu me sinto muito feliz lá. Muito grata, né? Eu lá tenho todos os recursos que eu preciso. Consigo fazer minhas aulas de uma maneira muito proveitosa, sabe? Dinâmica. E eu consigo ver que as crianças acompanham, que as crianças elas se desenvolvem de uma maneira muito, de uma maneira muito proveitosa. E eu fico muito feliz, sabe? Como eles lidam com você é muito diferente do que nas outras escolas, né? Sim, O aluno com você, né? E você com o aluno, né? Com certeza, né? Porque eu acho que deu um match, sabe? Eu amo criança. Sim. E eu acho que quando você ama criança, a criança percebe. Sabe? Elas percebem. ela percebe o afeto que você Percebem, e no momento que elas percebem, há reciprocidade. Sim. Entende? Então, eu sinto muito o carinho dos meus alunos. Eu sinto muito o amor dos meus alunos. E quantas vezes eu já cheguei triste por algum motivo, assim, que não tem nada a ver, né, com a profissão. Sim. Mas eu chego, assim, com algum problema que todo mundo tem. Sim. E aí elas me alegram, elas me animam, né, com uma frase, um abraço, um beijinho. O jeitinho inocente da criança. E assim, ela trabalha como professora. Eu também trabalho em escola, não como professor, né? Mas eu também tenho muito isso comigo, que trabalhar com criança é muito bom, porque criança tem muita inocência, né? E certa vez eu ouvi uma frase que faz muito sentido, que fala que volta e meia é importante você conversar com um idoso, porque ele é experiente. E também conversar com uma criança, porque ela é sonhadora. Que né? lindo. E eu acho muito interessante isso, e de fato né? Porque você vê a inocência da criança, vê que para criança tudo é fácil, né? E nós que somos adultos, a gente lida muito com a realidade e esquece tanto de sonhar, e também a gente não tem tanta experiência como um senhor, né? Uma pessoa assim de mais idade, né? Então eu acredito que essa frase faz muito sentido, e a gente que tem essa experiência de viver, né, todos os dias ali, 5 dias na semana, tá numa escola convivendo com crianças, a gente vê muito isso, né? Com certeza. E vê ali na criança uma beleza da vida, né? Da inocência e realmente da espontaneidade que a criança tem muito, né? Se você pedir um abraço pra criança, ela vem correndo e dá um abraço, né? O jeitinho da criança. E sinceridade também, né? E sinceridade também, né? Não esqueçamos da sinceridade. Que é engraçado às vezes, né? Muito. Qual a parte mais difícil que você acha de
de lidar com crianças, né? Porque criança também tem suas fases, enfim. Como a gente acabou de falar, o Matheus acabou de falar, né? Deixa eu pensar um pouquinho. Mais difícil assim, e é mais fácil também. Se a mais fácil for mais fácil mesmo pra você falar. Eu acho que a parte mais difícil, realmente, é quando a criança se fecha, né? Por quê? Porque aí você vai ter que analisar bem a situação e aí você vai ter que usar de alguns recursos, né? Para conquistar aquela criança. É que varia de criança pra criança, Varia né? de criança para criança. Cada uma personalidade, né? Cada criança é uma personalidade diferente. E aí, você tem que ter toda uma desenvoltura, tá? Algumas pessoas podem até não se importarem. Ah, deixa, não quer, deixa. Mas eu não sou assim, né? Aí eu vou lá na criança e aí eu tento conquistar a criança e, gente, dá certo. Porque criança é amor, criança é carinho, criança é atenção, sabe? E aí quando você dá essa atenção, quando ela percebe que você, de fato, está se importando com ela, ela vai retribuir. Foi uma coisa que eu já falei até hoje, né? A criança vai retribuir o que você entrega a ela, né? Então, é difícil quando a criança se fecha mais, quando a criança é um pouquinho mais agitada, né? Porque existem as crianças mais calminhas, as crianças mais extrovertidas, e existem as que são um pouquinho mais agitadas, né? E às vezes, assim, que gostam de bater. E também cada um tem uma educação em casa, né? Cada um tem uma educação. Exatamente. Influencia muito, né? Influencia demais, né? Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com diferentes personalidades das crianças, as diferentes personalidades, né? E realmente, são crianças, é uma criança diferente da outra. E a gente tem que ter formas diferentes. Tem de sabedoria para lidar com cada uma. Cada uma, né? E na sua turma, assim, em média, tem quantos alunos? Depende muito da turma. Eu tenho turmas que tem 9 crianças, outras que tem 16. Mas o mínimo, digamos que é 9. E entre essas 9 é interessante isso, né? Porque entre essas 9, cada uma tem uma personalidade diferente. Cada uma com a E você tem que personalidade. saber tanto lidar com essa que talvez se feche mais, como com a outra também. Agitada. E às vezes as crianças têm muito essa questão de querer atenção pra ela, né? Sim. Então tem que ter essa desenvoltura. né? Gente, isso é demais. Porque, às vezes, assim, como eu sou muito carinhosa, né? Meu perfil é esse com as crianças. E às vezes, quando eu chamo a atenção, elas ficam muito magoadas, né? E assim, eu não grito com criança nenhuma. Eu não faço nada disso, mas se eu chamar a atenção, elas já ficam muito magoadas. E eu fico muito preocupada na hora, né? Eu digo, meu amor, a teacher teve que chamar a atenção por causa disso, disso e disso. Vem me dar um abraço, né? E assim, a gente vai contornando. Realmente, cada criança tem a sua personalidade, né? Então, tem essas que ficam magoadas, assim, por coisinhas mínimas, mas que a gente tem que ter um cuidado, porque é o jeitinho dela, sabe? As outras que são mais agitadas, que são mais extrovertidas, né? Essas são mais fáceis de lidar. Mas é mais fácil, porque aí elas não requerem tanta atenção, tanta preocupação, né? Mas recebem carinho do mesmo jeito, né? E que mais? Eu esqueci de falar o que é mais fácil. Sim, não foi? Verdade. Eu não falei o que era mais fácil. O mais fácil, assim, para mim, lidar com criança, é essa questão mesmo, assim, desse relacionamento que a gente tem, sabe? Porque para mim é um presente. Para mim é um presente estar com elas. A presença das crianças na minha vida é algo que me faz um bem enorme, sabe? Então, assim, receber o carinho e entregar o carinho para mim, gente, eu estou no céu, no paraíso, que eu amo. Com todo prazer, né? Com todo prazer, sabe? Eu faço com muito amor mesmo. E, tipo, qual dica você daria para alguém que quer ser professora? O que você acha que uma professora tem que ter para poder entregar para os alunos, né? 100%, né? 100%. Eu costumo pensar o seguinte, que você pode ter graduação, você pode ter especialização, mestrado e doutorado. Mas se você não tiver amor pela profissão, não faça nada disso, sabe? Não vá em frente. É verdade. Porque o que acontece? As crianças, elas percebem, entende? Elas percebem. E aí elas não retribuem. Os pais percebem. Os colegas de trabalho percebem, sabe? Então, assim, faça na sua vida, faça algo que você de fato ama. E ser professor de criança é algo que requer, de fato, que você ame
crianças. E quando você ama crianças, você tem paciência, sabe? Você tem paciência, você tem uma desenvoltura para lidar com as diferentes situações. Então, se você percebe que você não tem esse perfil, não vá em frente. Não vá em frente, porque você não vai fazer um trabalho do qual você vai se orgulhar, sabe? Eu acho que é importante, quando a gente escolhe uma profissão, a gente tentar sair do ordinário e ir para o extraordinário. Sim. A gente precisa tocar vidas com a nossa profissão, sabe? Eu acho isso muito importante. E eu sinto, graças a Deus, assim, sabe? Que agora eu estou na profissão em que eu consigo tocar vidas. Vidinhas. É verdade. E é algo até que você falou quando você estava na autoescola, que você dava aula até para ensino médio, né? Que, assim, adolescente é mais difícil de lidar, mas hoje você vê alguns dos seus alunos conseguindo engatar numa carreira, né? Ou pelo menos estar num curso, assim, que você vê, pô, vai ter muito futuro, né? Que bom. E eu acho que quando você é professora, tem muito disso também de você ter aquela lembrança do momento que você ensinou, que era um aluno, e de repente você vê essa pessoa vencendo na vida, né? Então, isso é uma construção que você sabe que está fazendo numa vida, né? Que vai impactar em todo o futuro daquela criança, né? Então, eu acho que essa profissão de ser professor, né, também tem muito disso, né, de você estar investindo numa vida, né, não é apenas, tô trabalhando em tal coisa, né, que tá lidando com o dia a dia, não é somente naquele dia a dia, é com todo o futuro daquela criança, né. Existe até uma propaganda que, eu não sei se vocês lembram, que falava que todo bom futuro vem de um bom professor, né? É verdade. Era até uma Então, música. eu acho que professor tem muito disso também, né? De mexer com o futuro da criança, né? Ai, com certeza. Com certeza. Assim, eu fico extremamente feliz quando eu vejo, de fato, os meus alunos crescendo, né? Fazendo esses cursos. Como eu já falei, nada contra os adolescentes, pelo amor de Deus, minha gente. Né? Mas realmente eu não tenho perfil para lidar com essa faixa etária. Mas eu tenho muitos alunos que eu levo no meu coração. E que eu torço muito por eles, que eu vejo que eles estão indo muito bem na faculdade, sabe? E que me alegra muito. Alguns alunos até que passaram em concurso policial. Legal. Gente, assim, é muito gratificante. É algo que me alegra muito, sabe? Sim. Então, assim, não desmereço de jeito nenhum a época em que eu dei aula para meus alunos adolescentes também, sabe? É porque tudo é aprendizado, né? Também. Tudo é aprendizado, né? E como eu falei, a questão de perfil. O meu perfil é ser professora de criança, sabe? É isso, né? Mas eu amo os meus alunos. Eu tenho muita alegria em vê-los crescer, sabe? Demais mesmo. Entendi. E eu acho assim que eu acredito nisso, né? Tudo que a gente passa na vida nos constrói e nos prepara pra gente chegar até aqui, né? Então, por mais que às vezes a gente pode até parar e pensar, né? Poxa, se eu pudesse voltar naquele momento, eu faria isso diferente, ou eu queria que isso fosse diferente. Na verdade, a gente não... Acho que a gente pode nem ter o direito de pensar... até porque eu acho que se a gente não vivesse aquilo, a gente não seria assim, como somos agora, né? Porque nós somos como uma construção, né? Vamos supor, essa pouco casa, a pouco, né? Para ela poder existir na sua... Digamos, ela como um todo, ela teve que ser construída tijolo por tijolo, né? E por mais que um tijolo tivesse tal defeito ou desagradasse, ele também foi parte dessa construção, e assim também somos nós, né? Então, eu acredito que você passou, que na verdade eu acredito que tudo que a gente conversou aqui vai ficar muito como história de superação, principalmente a fase do seu TCC, por mais que você não atue como nessa área de assistente social, né? Tudo isso serviu para construir você, né? E tanto que nesse momento que você estava terminando o curso, você fez inglês, daí encaminhou você para essa área de professora, e hoje você faz letras em inglês, né? Isso, faço letras em inglês. Que é mais uma graduação. Você, no caso, como você falou, fez serviço social, depois fez ADM e teve que trancar. Tive que trancar, né? Porque como eu comecei a trabalhar na área que eu gostava, com o público que eu amava, eu não vi mais sentido, né? E aí eu tranquei, comecei pedagogia, que já estou finalizando, né? E aí eu estou fazendo simultaneamente pedagogia e letras em inglês. Interessante. Então já é a quarta graduação. Quarta porque eu fiz um pouquinho de administração, mas aí eu acabei trancando, né? Mas aí eu terei 3 graduações, se Deus me permitir. Também tenho especialização, né, na área de serviço social. Eu acabei fazendo, nem falei, mas vou falar agora. Fiz uma especialização também, porque eu pensava, se eu quiser fazer um concurso, né, vai ser importante. Aí eu acabei me especializando em serviço social e saúde. Foi uma pós, no caso? Foi uma pós. 2 anos. Isso, 2 anos. Social e Pela saúde. UFAL mesmo?
Não, eu fiz numa faculdade à distância, né? Eu acho que a minha cota de UFAL passou. Sou Acabou. muito feliz. Acabou, gente. Né? Eu sou muito feliz por ter uma graduação numa universidade pública, mas eu acho que é isso, assim, tá bom, Pra sabe? você deu, Pra né? mim deu, né? Universidade pública, pra mim, já não é mais algo que eu almejo. Mas eu almejo continuar estudando, né? Legal, Estudando interessante. sempre, porque estudar nunca é demais, sabe? Estudar nunca é demais. Sempre Acho que a gente agrega, tem né? que sempre estar buscando conhecimento, indo atrás de algo que nos faça crescer. É verdade. É como o pessoal diz, né? Só tem uma coisa que o conhecimento, que nos tira o conhecimento, né? Que é o velho alemão, que é o Alzheimer, né? Fora isso, nada tira, né? Muitas coisas podem tirar várias coisas da gente, mas nosso Mas o conhecimento não. não tira. Né? Interessante. E assim, para finalizar, você vê alguma coisa assim para o seu futuro que você almeja? Pensar, poxa, eu gosto muito dessa área, mas eu quero ir nesse ponto, eu quero ir além. Tem algo que você hoje, pensando, você vê isso ou não? Olha, eu acho que eu estou onde eu deveria estar, sabe? Algumas pessoas podem pensar assim, nossa, mas você não quer ir além, sabe? Mas eu, de fato, sou muito feliz no que eu faço. Realmente, basta, eu né? me sinto realizada na minha área, sabe? Não sei como o futuro, o que vai acontecer no futuro, porque a gente sabe que a nossa vida, ela pode sofrer mudanças e tal. Algumas coisas podem acontecer e a gente pode ser tirado do nosso conforto, né? A zona de Da conforto, nossa né? zona de conforto. O nosso pensamento pode Pode mudar acontecer, o pensamento pode mudar também, mas no momento eu estou muito feliz de estar onde eu estou, porque eu realmente vejo que eu estou fazendo algo que eu amo, né? E algo que eu consigo fazer a diferença. Você se sente realizada. Que eu no me que sinto você realizada faz, né? no que eu estou fazendo. É como você falou, em todo o tempo, né? Você realmente tem paixão pelo que você faz, né? E eu tenho certeza que isso é muito satisfatório, né? Você tem. É o inglês, só que você tem vontade de aprender outras línguas? Tenho. Eu sei que o espanhol. O espanhol, eu sempre fui apaixonada por espanhol. Sei um pouquinho, mas quase nada. E eu tenho vontade, sim, mas é uma coisa que é muito importante quando você começa a dar aula de qual língua for, você tem que ficar focado, sabe, naquela língua. Ah, entendi. Pra não... Se você tiver tempo, tudo bem, né? De você aprender outra língua e tal. Você consegue, claro que consegue. Mas aí, no meu momento de vida, agora, né? Onde eu estou com 2 faculdades, tenho meu trabalho de segunda a sexta, os 2 horários, né? Ah, verdade. Eu também gosto de treinar, eu treino todos os dias, né? Gosto de cuidar da saúde. Então, assim, pra mim, no momento, eu não consigo estudar verdade. uma segunda ou terceira língua, mas eu tenho muita vontade, né? De fazer espanhol, italiano e sei lá quantas línguas aí aparecerem. Eu só não sei quando. Mas, no momento, eu preciso focar no que eu estou fazendo agora. Senão, de fato, gente, se a gente abraça tudo, a gente acaba fazendo as coisas com uma... E não vai conseguir pegar, aprender tudo, não vai aprender um pouquinho de um cada pouquinho e não de vai dar. cada, e aí eu não vou conseguir me doar o tanto quanto eu me dou agora. A gente acaba diminuindo o nível, a qualidade das coisas, né? Quando a gente abraça muita coisa ao mesmo tempo. Porque nós somos seres humanos, nós somos seres que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, A gente é né? limitado. Então, a gente é limitado. Então, se eu pego coisas demais, eu vou acabar negligenciando alguma coisa. E no momento não tem nada que eu queira negligenciar, né? Porque tudo pra mim agora é importante. Tu quer fazer 100% de tudo, né? 100% de tudo. Eu quero dar o meu máximo em tudo que eu tô fazendo no momento. Mas no futuro eu tenho certeza que eu vou fazer uma segunda ou terceira língua, quem sabe. Legal. Eu acho que a gente tem que ter muito equilíbrio em tudo, né? Porque por mais que a gente às vezes queira avançar em certos pontos, a gente precisa ter esse pensamento realmente, né? Não, tá tudo equilibrado, então eu não posso abraçar outra coisa pra desequilibrar as outras coisas. Pra não caminhar sem ter perna pra... Verdade. Exatamente. E aquele negócio Pra pensar assim, nas pernas, né? quando eu tava pra entrar no ministério, né, quando eu tava na igreja que ia pra um ministério, eu lembro que tinha um rapaz que tocava muitos instrumentos, né, enquanto tem um que toca baixo, outro violão, tinha um que tocava bateria, baixo, violão, ele mesmo falou, quem toca muitos, não toca muito de nenhum. Exato. Né? É justamente isso o pensamento, né? Esse é o pensamento. Você Ou não você- consegue dar 100%. Exatamente. Se você abraça tantas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue dar o 100%, você não consegue o extraordinário. Ser extraordinário em tudo, né? Porque como você falou, nós somos seres limitados. A gente não consegue, né? Temos 2 braços e 2 pernas. É verdade. Não dá pra E a gente segurar tem o que mundo. reconhecer essa nossa
limitação, né? Exatamente. Interessante. Aura, alguma coisa para concluir? Não, é só isso mesmo. Agradecer a Fernanda, Nara Fernanda, Eu que agradeço. por estar aqui, né? E trazer todo o seu conhecimento, sua história. Superação. Superação. Tenho certeza que quem estiver assistindo vai, às vezes, até achar uma história parecida, né, com a de algumas pessoas e vão aprender também, né? Mas é isso. Muito obrigado por estar aqui. Muito Eu obrigado, que Fernanda. agradeço. Obrigada mesmo, foi um prazer. É isso. E é isso, rapaziada. Terminando aqui o podcast com a Nara Fernanda. Um podcast que, como o Matheus falou, como ela falou também, de muita superação, de muita história, assim. E é isso. Ela virá outras vezes também, contar mais histórias, que todo mundo tem muita história para contar. Mas é isso. Esse foi o podcast de hoje, o episódio 3, aí o segundo, na verdade, com convidado. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. E é isso. Até o próximo. Valeu, rapaziada. Valeu, galera. Tchau.